Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 23 e quem sabe compartilhá-la com a pessoa que está sentada perto de você, à direita ou à esquerda. Herdeiros do paraíso, este é o nosso tema. E sobre ele vamos meditar à luz do texto da Santa Palavra de Deus. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 23. Acompanhe, por favor, a leitura do verso 33 ao 43. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram. A ele e também aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então repartiram as vestes dele, deitando sortes sobre elas. E o povo estava ali a olhar. E as próprias autoridades zombavam dele, dizendo: aos outros salvou. Salve-se a si mesmo, se é o Cristo, o escolhido de Deus. Os soldados também o escarneciam. Chegando-se a ele, oferecendo-lhe vinagre e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Por cima dele estava esta inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. Então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. Então disse Jesus: lembra-te de mim, quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Bendita seja a palavra de Deus que nós acabamos de ler, e eu gostaria de chamar a sua atenção para a última palavra que lemos: paraíso. O que é o paraíso? O paraíso é a casa de Deus. O paraíso é o céu. Se há alguma dúvida a esse respeito, basta ler 2 Coríntios capítulo 12, onde a partir do verso 10 o apóstolo Paulo diz que teve um arrebatamento espiritual, no qual foi levado ao terceiro céu, ao paraíso. Então, terceiro céu e paraíso são a mesma coisa. Mas por que terceiro céu? Isso é curioso. Na época em que a Bíblia foi escrita, as pessoas falavam em três céus. O primeiro céu era o céu onde voavam os pássaros. Aquilo que hoje nós chamamos de atmosfera. O segundo céu era onde brilhavam os astros, o que hoje nós chamamos de espaço. E havia o terceiro céu, que era onde Deus morava, a casa de Deus. Então Paulo diz: eu fui arrebatado até o terceiro céu, eu fui arrebatado até a casa de Deus, eu fui arrebatado até o paraíso. Como podemos um dia ir para o céu? Como podemos um dia ir para o paraíso? Esta é a pergunta que todos devemos nos fazer. Porque a raça humana pode ser dividida em dois grandes grupos: aqueles que estão caminhando para o céu e aqueles que deveriam estar caminhando para o céu. A história nos fala sobre uma promessa, a promessa do paraíso, a promessa da vida eterna que Cristo fez, que só Ele poderia fazer. E essa promessa surge em um momento escuro, sombrio, tenebroso, de poucos minutos antes do suspiro final do nosso Redentor naquela rude cruz. E eu gostaria de chamar a sua atenção para três verdades neste texto, a fim de que não haja dúvida sobre onde você passará a eternidade. E queira o Senhor
seja lá no paraíso, seja lá no céu. A primeira verdade é que só Jesus pode nos levar para o paraíso. O paraíso não é um lugar em que você chegue sozinho. O paraíso não é um lugar para o qual lhe levarão as suas boas obras, ou as orações, ou as velas, ou as cerimônias ou intercessões, ou qualquer outro tipo de recurso. No paraíso só se chega por Cristo, com Cristo e em Cristo. Não foi por acaso que o mestre, voltando-se para aquele condenado que agonizava na cruz ao seu lado, lhe disse: em verdade te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E agora a palavra que eu quero destacar com você é a palavra comigo. Porque ninguém entra no céu sozinho. No céu só se entra acompanhado. Só se entra com Jesus. E isso é algo tão especial, tão maravilhoso, que se você continuar lendo o restante do Novo Testamento, as cartas, o próprio livro de Apocalipse, você verá que aquela primeira geração de crentes, os cristãos da igreja primitiva, quando eles falavam da sua esperança, do seu futuro, eles não diziam: eu vou para o céu. Eles diziam: eu vou estar com Jesus. Porque Jesus era para eles a coisa melhor do céu, e porque no céu não se entra sem Jesus, não se entra sem Cristo. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito: bem-aventurado aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro, para que possa entrar na cidade celestial pelas suas portas. E no hino do cantor cristão de número 306 está escrito: foi Jesus que abriu o caminho para o céu, não há outro meio de ir. Nunca irei entrar no celeste lar se o caminho da cruz errar. Sabe por quê? Porque só Jesus pode nos levar para o céu. Porque só Jesus pagou o preço, só Ele morreu na cruz por nós, só Ele viveu uma vida irrepreensível, pagando o salário do pecado, não o pecado dele, mas o seu, o meu, o de cada um de nós. Então não se entra no paraíso sozinho, só se entra no paraíso com Cristo. E foi por isso que aquele homem disse, aquele homem ouviu, Cristo lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Mas aquele homem precisou fazer duas coisas. Jesus já tinha feito a parte dele. Já estava morrendo na cruz para dar o presente da vida eterna. Para receber esse presente, aquele homem tinha que fazer duas coisas. A primeira, ele teve que se arrepender. E se você vai passar a eternidade no céu, você precisa reconhecer que você é um pecador e se arrepender. Você precisa admitir os seus erros, mas mais do que isso, a sua incapacidade de consertá-los ou pagá-los. E que se você vai entrar no céu, será pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus e pelo sangue de Jesus. Em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, a Bíblia diz: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. E quer saber de toda aquela multidão que estava ali, naquele monte, no Calvário, nos instantes da agonia e da crucificação de Jesus Cristo, aquele homem foi o único que se arrependeu. Mas não era o único que precisava se arrepender. Você leu a história, você leu na Bíblia, você viu. Todos que estavam naquele monte precisavam se arrepender, porque todos estavam em pecado. A Bíblia diz que os líderes religiosos precisavam se converter, precisavam se arrepender, eles blasfemavam. Eles diziam: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Eles precisavam de salvação, precisavam se arrepender. Os soldados romanos precisavam se arrepender. A Bíblia diz que eles também blasfemavam e diziam: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Eles precisavam se arrepender. Havia um outro ladrão, um outro malfeitor ali crucificado, que também precisava se arrepender, e ele dizia: se tu és o Cristo, se tu és o Filho de Deus, desce da cruz e tira a gente também. Aquele homem se arrependeu, mas ele não era o único que precisava se arrepender, mas ele foi o único que recebeu a promessa: hoje mesmo estarás comigo
no paraíso. Talvez você se ache uma boa pessoa, que não tenha necessidade de se arrepender e de ser salvo. Mas a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Certa vez, um rei visitou um presídio, e como você sabe, o rei tem a permissão de perdoar qualquer pena e de libertar qualquer preso. Então, quando o rei visitou aquele presídio, todos os presos tentaram chegar até o rei e dizer a ele: majestade, eu estou aqui, eu fui condenado injustamente. Majestade, eu estou aqui, mas eu sou inocente. Majestade, eu estou aqui, mas eu não deveria estar. E todos tentavam convencê-lo da sua inocência, para que o rei proclamasse o seu perdão e tirasse daquela cadeia, daquela prisão, do presídio. E o rei foi caminhando pelas alas do presídio, e os presos se amontoavam à volta dele, dizendo: eu sou inocente, eu não deveria estar aqui, me solta. Então o rei reparou que lá no canto havia um preso diferente dos outros. Ele estava sentado no fundo da cela, olhando para o chão. O rei se aproximou daquele moço. Ele tinha tanta vergonha que não conseguia nem encarar o rosto do rei. E o rei disse: você não vai pedir misericórdia? Não vai pedir que eu solte você? Não vai dizer que você é inocente? E aquele homem, envergado pela culpa e pela vergonha e pelo arrependimento, disse: majestade, eu não posso pedir isso, porque a verdade é que eu estou aqui porque eu pequei, porque eu cometi um crime, eu estou aqui porque eu mereço. Imediatamente, o rei mandou chamar o guarda e disse: pegue esse homem, coloque-o para fora do presídio, liberte-o imediatamente. É um perigo ter um criminoso aqui no meio de tanta gente inocente. E assim o condenado foi posto em liberdade. Sabe, meu amado, minha amada, inferno não é lugar para quem pecou. Inferno é lugar para quem não se arrependeu. Aquele homem se arrependeu. Embora não apenas ele precisasse se arrepender. E você precisa reconhecer que precisa de Jesus. A segunda coisa que aquele homem fez foi crer. Porque arrependimento e fé são as condições para que nos tornemos herdeiros do paraíso. Ele repreendia o seu colega de crimes, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando na mesma condenação. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos merecem, mas este nenhum mal fez. E então ele se voltou para Cristo, que estava ao seu lado, e disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. No teu reino. As pessoas olhavam para Jesus desfigurado, com uma coroa de espinhos, nu, pregado no madeiro, e viam nele um derrotado, viam nele alguma pessoa rejeitada. Aquele condenado olhou para Jesus e viu nele um rei, o rei, e disse-lhe: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso é fé, isso é crer. Fé não é apenas acreditar, até o diabo acredita que Deus existe e estremece, nós lemos lá em Tiago, mas o que acontece é que quando a gente crê em Jesus como nosso Senhor e Salvador, a gente entrega a Ele a nossa vida, crendo que Ele pode salvá-la. Foi isso que fizeram os 3 irmãos que se batizaram essa noite. Foi isso que fez aquele condenado, e por isso Jesus lhe disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. E é isso que você precisa fazer, se você ainda não fez. Precisa aceitar Jesus como seu Senhor e como seu Salvador.
lá em Paú, onde eu pastoreei por um bom tempo, havia o Fernando. O Fernando era uma pessoa tão interessante, gostava de passarinho, a casa cheia de gaiolas, e ele era da roça, aquele jeito todo envergonhado, mas uma boa pessoa. A esposa era crente e o filho era crente, mas o Fernando acompanhava, mas nunca se decidia. Ia nos cultos, mas nunca fazia uma manifestação ao lado de Cristo. E eu tinha uma certa liberdade com ele, então um dia perguntei: Fernando, você não vai aceitar Jesus como seu Salvador? Você não vai aceitar Jesus? E ele, naquele jeito tímido, deu um sorriso e disse: olha, aceitar a gente aceita. Tem que ver é se ele aceita a gente. Jesus aceitou aquele malfeitor. Ele aceitou o Fernando, que entregou o coração a Cristo e foi batizado e se tornou um crente. Ele vai aceitar você, se você entregar a Ele o seu coração, se você se arrepender e se você crer. Esta é a promessa do Senhor nosso Deus. Meu querido, minha querida, você pode ser um herdeiro do paraíso. Não importa quais tenham sido as histórias pelas quais você passou, ou os erros que você cometeu. Você pode ser um herdeiro do paraíso, não pelos seus méritos, pela sua religiosidade, mas pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Você pode ser um herdeiro do paraíso, porque, vamos ler juntos? Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo.